eu fui parar para pesquisar e eu achei uma matéria bem bacana que fala assim, realmente o dilúvio é uma alegoria, porque se fosse uma alegoria, não existiria Abraão e nem os outros patriarcas, porque todos vêm de Noé depois do dilúvio. Porque em tese, conforme a história da Bíblia, morreu todo mundo, né? Então se não teve o dilúvio, mas esse é um argumento, né? Porque eu vou falar aqui também que se discute muito. Os padres da igreja veem na arca, sobrevivendo à tempestade, a figura da igreja, que aguenta as tribulações. Tribulações, interessante. Bonito, né? Tem gente que acredita no global, no dilúvio global ou regional também. Né? Se fala em dilúvio regional. Mas eu descobri aqui também que não só isso, mas também teve uma história sobre uma inundação na Bíblia, como é que chama aqui? Na Torá, se eu não me engano. Não, Alcorão. No Corão. O Alcorão. Torá é a nossa, né? Alcorão é o épico de Gilgamesh. Não é o Corão, não. É antes ainda. Tá o Corão aqui, ó. Paralelamente o Alcorão. O Alcorão e o épico de Gilgamesh. Gilgamesh é o primeiro dilúvio. livro de história que a gente tem, assim, de personagem, sabe? A primeira história que contaram, a mais antiga que a gente tem é a história desse cara. Que era um semideus lá da Mesopotâmia. Aí ele fala que teve também. E aí eles comparam esse dilúvio global com um tal de dilúvio, inundação de Noachiana. Que houve essa inundação há 7.500 anos atrás e bate com a história do dilúvio. Então, quer dizer, realmente aconteceu, mas não como está escrito na Bíblia. Mas teve um dilúvio regional ali. Não, olha o tanto que é bizarro. Tem uma lenda indígena brasileira que Tupã se manifestou para um índio, falou, vou matar todo mundo, pega tua mulher aí e se vira. E aí esses dois índios subiram num coqueiro. Brasileiro é fuleiro, né? Faz uma arca, o brasileiro sobe num coqueiro. E aí ele sobe no alto desse coqueiro e sobrevive à enchente. O que índio tem a ver com Mesopotâmia? Muito distante para ter essas histórias cruzadas, né? No Corão, no Corão, Maomé copiou de tudo, mas eu não dou credibilidade pro Corão, não. Não, século VI depois de Cristo, já para. Já tinha tudo contado. Já tava tudo contado. Mudar algumas palavras. Agora, a epopeia de Gilgamesh é bizarra, velho, porque realmente tem um dilúvio lá do qual o Gilgamesh tem que se salvar. Além disso, tem o livro, a história de Atarhasis. Não, essa eu não cheguei a ler. Era um homem que fez uma arca. Olha a história. Fez uma arca, subiu com a família dele e os animais. E depois que a chuva parou, ele soltou uma andorinha, um corvo e um pombo da arca para ver se tinha terra firme. E aí o corvo não voltou. Aí ele falou, tem terra firme. E aí desceu da arca e continuou a vida na Mesopotâmia. Ele achou a terra antes, né? Não, Noé faz o mesmo esquema, velho, de soltar o pombo e o corvo. Sim, eu ia até ler aqui, ó, Gênesis 8, 11 e 12. Né, a pomba voltou a ele e com uma folha de oliveira no seu bico. Isso, e virou o símbolo universal da paz, tem até um emoji aí. Exatamente. Inclusive, isso aqui também é usado para provar que foi algo regional e não global, porque ainda tinha terra. Porque tem um versículo, eu não lembro qual que é agora, que fala que inundou toda a terra. Não, fala que Você vai foi saber tudo melhor. coberto. Foi tudo coberto, não sobrou nada. Mas o pombo, de fato, volta com um negócio. Foi feita uma experiência, o cara deixou uma oliveira afundada na água, só durou 3 meses, saca? E o dilúvio ali foi um pouquinho mais de tempo, né? Outra coisa também, aí aqui eu já tô indo mais para teorias da conspiração. Adoro. Porque, por exemplo, aqui, ó. Aqui fala no Gênesis 7,19 já, né? A água prevalece excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo de todo o seu céu foram cobertos, ou seja, cobriu tudo. Como é que o pombo voltaria com a folha, certo? E aí fala, 15 covados acima prevaleceram as águas. Ou seja, 15 covados, se eu não me engano... Côvados, verdade. De 15 mil metros, 7 mil metros, não lembro direito. É o tamanho
Monte Everest. Aí fala que Tá, só poxa. chegou até lá e parece que teve uma inundação por lá, na época. Então fala, ó, Tá, nesse poxa. aqui foi feita a inundação, saca? Pirei. Aí já são teorias, né? Depois eu te mando a matéria, assim, mas o cara é muito doidão. Tem uma história que também... Eu tô falando só teorias, tá, gente? Porque o dilúvio a gente conhece a história já, né? A gente trouxe polêmica. Tem uma tradição hindu, porque no hinduísmo eles têm milhares de deuses, mas no fundo, todos os deuses são manifestações de apenas 3 que existem. Brahma, Oh. Vishnu, o nome da cerveja realmente vem de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o deus que tudo criou. Ele fez os homens, ele fez o mundo, ele criou tudo. Ele escreveu os Vedas, que é a Bíblia hindu, né? Vishnu é o deus que tudo mantém. Ele mantém as coisas existindo. Então o Brahma cria e ele mantém a coisa depois de criada existindo. E Shiva é o destruidor. Shiva é que vai acabar com o universo. Shiva é que traz a morte. Shiva é que aniquila. Então tudo nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. É o ciclo, né? O Vishnu, para salvar a humanidade, ele teve que se encarnar algumas vezes. Então, por exemplo, ele já se encarnou como Krishna. Daí que tem a seita Krishna. Exatamente. Esse Krishna é tipo um Jesus hindu, mas é uma encarnação do Vishnu. Ele também se encarnou como Rama. E aí vai ter um épico maravilhoso, Ramanaya, que vai contar a história desse Rama matando Daí que vem os Hamas? um demônio. Não. Ele matando um demônio na companhia de um macaco, que vai servir de inspiração para criar o rei macaco, o Su Wukong, Tem chinês. filme. Todo esse Paranauê por causa do Hanuman, que é esse macaco. E aí, tem algumas vertentes que falam que o próprio Buda, Siddhartha Gautama, foi uma das encarnações do Vishnu, mas ele não é geral no hinduísmo. Mas tem uma história de que ia ter um dilúvio, e aí um homem precisava ser salvo, eles escolheram o homem mais santo lá, e Vishnu se encarnou como peixe, um peixão gigante, e ele pegou esse homem e não deixou o homem morrer no dilúvio. Então tá vendo? Sempre histórias parecidas. Um casal que sobrevive. Então, É muito curioso isso. Eles pegam algo que aconteceu e contam histórias em cima, Sim, sim. sabe? Agora, tem a evidência de um dilúvio noaxiano. Ele aconteceu de fato no Mar Negro em 5.600 a.C. e durou alguns anos. E aí é onde eles falam que esse dilúvio é o dilúvio da Bíblia. Porque é perto da onde Noé começou onde ele desembarcou, acho, e começou a população de novo, né? Uhum. Eu tava com o nome da cidade na cabeça, mas eu perdi aqui, então eu vou ficar devendo. Não sei se tu sabe de cabeça. Eu sei que é na Mas região é da ali Mesopotâmia. perto, é ali perto. E aí provam que... Aí dizem que é o mesmo dilúvio, porque foi ali que Noé desembarcou. Pirei. Tem muita coisa também que eu achei que eles explicam o dilúvio como o derretimento das geleiras da época e subiu o nível a ponto de dominar. Será que nós vamos passar por um novo dilúvio? E Tá teremos um acontecendo, novo Noé? né? Leonardo DiCaprio tem razão. A Ivete Sangalo estava certa esse tempo todo. Sou amor, sou Adão e você será minha pequena Eva. E eu Eva, descobri também que o eles nosso discutem amor muito em na cima última astronave. da idade de Moisés, que não se sabe, não se tem nenhum registro dele anterior ao dilúvio, apenas posterior. Não existem registros. Não, Da não onde que entendi. ele veio, onde que ele nasceu, De Moisés? Noé. Noé. Eu falei errado, eu falei Moisés, foi mal. De Noé, só após. Do nada Deus chamou Moisés, não fala onde que ele estava, qual que é a idade dele, entendeu? E aí fala, não tem como medir mais ou menos em que época que isso aconteceu por causa disso. Não dá pra calcular de onde Isso. veio Noé. Aham. Mas sabem por onde ele desembarcou, o local ali, a data que aconteceu o dilúvio. Porque passam algumas gerações até chegar, inclusive tem listas diferentes que vão aparecer na Bíblia, até chegar em Abraão. Uhum. Né? Então Abraão é descendente de Noé, mas assim, muito não, tempo né? depois. Muito tempo É depois. descendente? É fato isso? Eles colocam uma listagem colocando como que Coloca. sim. Porque, de que fato, é se foi regional, Noé Sim. deve ter chegado a um lugar que já tinha a população. Não, ali, e porque Noé fica na Mesopotâmia e Abraão é da Mesopotâmia, ele é da cidade de Ur.
que fica na Mesopotâmia. Fica na cabeça. Aham. Então bate a localidade. E em algumas listagens, os judeus adoram fazer aquele negócio. Fulano gerou fulano, Aham. fulano. Eles listam passando por Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, Uhum. Judá, para fazer chegar em Jesus. Então a gente precisa dessa dinastia para provar que Jesus é filho da descendência de Abraão, ou seja, Deus cumpriu a promessa de Abraão quando ele disse para Abraão: vou fazer de ti uma grande nação e por sua causa benditas serão outras nações, né? Então tem que ter essa necessidade aí.